posso ter sido derrubado, mas não fui derrotado. Esta frase pode ser entendida como um ataque à justiça ou aos governantes, à classe política? Bom, antes de mais, boa noite. Eu penso que o ataque a ter sido, digamos assim, ferida a sensibilidade do Primeiro-Ministro é o ataque feito pela Justiça, porque os ataques da política ele está habituado a atacar e a defender-se. Por isso, quando ele diz que não está derrotado, é porque, efetivamente, na Justiça só se é derrotado com o trânsito em julgado, ou seja, só se é derrotado quando todos os patamares, todas as competências são esgotadas no âmbito jurisdicional. E seguramente que é isso que ele quer dizer. Ao dizer isso, está a dar nota de uma crítica, ou seja, nem sequer me começaram ainda a atacar, no plano formal, e eu já posso identificar que dificilmente serei derrotado. Dificilmente serei derrotado porque nem sequer ainda começaram a identificar aquilo que seria uma ofensa, aquilo que seria um ato, ou pelo menos fundamentos que me levassem a perder aquilo que eu hoje tenho, que é a minha idoneidade, que é o meu poder, que é a minha, enfim, capacidade de me defender. No entanto, eu aí tenho uma ideia que já transmiti, que o Primeiro-Ministro pode não ter sido derrotado pela Justiça, mas fugiu à Justiça, porque o Primeiro-Ministro, ao não ter sido constituído arguido e ao ter abandonado as funções, sem sequer ser suspeito, ele negou o fundamento constitucional, que é a presunção de inocência. A questão de arguido é um fundamento de garantia. Dele próprio. E por isso, ele, ao não deixar que ficasse nessa posição para depois dizer agora que eu sou arguido, então eu tenho condições para me defender, mas entendo politicamente, não tenho condições para ser Primeiro-Ministro, aí sim, aí ele estaria a lutar contra a Justiça e não se sentiria derrotado pela Justiça porque teria que ser condenado e podia recorrer e só com o trânsito julgado seria derrotado. Então, no seu entender, em certa medida, António Costa não tem razão quando diz que ainda não foi derrotado, neste momento. Ele não foi derrotado, mas fugiu ao ringue. Ou seja, havia o ringue da Justiça. Fugiu ao combate. O ringue da Justiça faz-se muitas vezes lutando para defender os interesses próprios e muitas vezes defendendo para defender os interesses alheios. Quando uma pessoa defende que a presunção de inocência é fundamental, pode estar a defender a ele e a defender aos outros. Quando alguém entende que uma suspeita pode ter efeitos políticos, mas não pode ter efeitos políticos perversos, ou seja, antes dela ser graduada, devidamente qualificada num processo, ela não pode, porque saíram as notícias ou porque está numa nota de rodapé num comunicado da Procuradoria-Geral da República, levar a um abandono da política. Porque o abandono da política é negar o voto em quem, digamos assim, o emitiu, com um efeito que é o efeito de perenidade durante um determinado período.